Segundo domingo da Páscoa, a nova criação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro da casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais ainda, que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Era uma tarde de domingo, o domingo da ressurreição. Os discípulos estavam reunidos e, como de costume, à tardinha, celebravam a Eucaristia. Lembremos que Jesus tinha centenas de discípulos. Com a sua morte, muitos voltaram desanimados, tristes, perdidos na sua fé, sem rumo, para as suas casas. Voltaram para os seus afazeres cotidianos, para os trabalhos que faziam antes de conhecerem Jesus. Um grupo, porém, bem menor, os apóstolos, ficaram esperando a realização da promessa de Jesus. Menos 2, Judas, que o traiu e que logo depois se enforcou, e Tomé, aquele que tinha pouca fé. Esse logo foi atrás de seus afazeres, cuidar da sua vida, da sua sobrevivência. Eram, portanto, 10 apóstolos.
os mais fiéis, que junto com algumas mulheres e principalmente Maria, a mãe de Jesus, que ficou junto deles, animando, fortalecendo a fé de cada um. Mesmo assim estavam amedrontados, perdidos, desiludidos e de portas fechadas, por medo dos judeus. Imaginem o que se passou na mente deles. Perguntavam: e agora? O que vamos fazer? Será que Jesus vai ressuscitar? E se ele não vier, o que vamos fazer? Mas Jesus não os decepcionou. E mesmo estando de portas fechadas, aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Ele é a paz. Sem Jesus estamos perdidos, sem rumo. Só Ele nos traz alegria, esperança, fé, vontade de viver, objetivo em nossa vida. Sem Jesus, nós vivemos sem rumo, perdidos neste mundo materialista e de ilusão. Observem as pessoas que vivem sem Jesus e notarão a infelicidade, a falta de objetivo, desilusão, depressão, doenças. Mas com Jesus não precisamos ter mais nada. Só Ele basta para sermos completos, felizes, estarmos em paz, em harmonia com o mundo. Temos como exemplo os santos e, em especial, São Francisco de Assis, que dizia: rir sempre, temos que rir a todo o momento. Jesus mostrou as mãos e o lado para indicar que realmente era ele, para que não houvesse dúvidas sobre isso. Os discípulos estavam amedrontados e incrédulos, assim como a maioria de nós está. Demoramos em acreditar em Jesus e em tudo o que ele fez. Apesar de presenciarem 3 anos da vida de Jesus, apesar de terem visto os inúmeros milagres que Jesus fez, mesmo assim demoraram em acreditar. Jesus teve que aparecer para eles, teve que mostrar as suas feridas e só assim acreditaram. E nós? É preciso que Jesus apareça novamente e mostre as mãos e o lado para acreditarmos? Na verdade, vivemos a nossa vida acreditando e, ao mesmo tempo, desconfiados. Queremos confiar, ter fé, mas continuamos presos no mundo, na nossa vida. Se realmente acreditássemos em Jesus, certamente a nossa vida iria ser bem diferente. Tomaríamos um rumo que tantos já seguiram. Agora eu pergunto a você: como anda a sua fé? Se você ver Jesus e as suas chagas, qual vai ser o rumo de sua vida? Estamos muito longe de uma fé verdadeira. Estamos longe de entender Jesus e o que Ele quer de nós. É preciso parar a nossa vida, ver Jesus na natureza, no céu azul, no mar, nas flores, nas pessoas, em nós. Sentir a sua presença sempre do nosso lado. É preciso parar e mudar o rumo, a direção que leva a Jesus. A paz esteja convosco. Jesus é a paz. Estaremos em paz enquanto Jesus estiver conosco, em nossa vida. Estaremos em paz quando fizermos realizar em nossa vida a vontade de Jesus. Quando deixarmos de lado os nossos planos e vivermos os planos de nosso Deus. Viver Jesus é encontrar a paz, a felicidade, um sentido verdadeiro na vida.
Quem nesta vida procura ser feliz sem Jesus encontrará o caos, a desilusão. Jesus disse: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Jesus fez realizar a obra de Deus em sua vida e, com certeza, foi a pessoa mais feliz que passou na face desta terra. Agora Ele quer e pacientemente nos pede para segui-lo, fazer o mesmo que Ele fez, seguir os seus passos, o seu caminho. Todos nós somos enviados para uma missão. Qual será a nossa resposta? Jesus chama você. Jesus quer a sua ajuda. Jesus precisa de você. Não diga não a Jesus e verá a felicidade acontecer em sua vida. Não se deixe iludir pelas ilusões que o mundo proporciona para você. A matéria passa rapidamente e traz felicidade que se desfaz. É momentânea, não tem raiz e por isso morre logo. Lembre-se das palavras de São Francisco: é morrendo que se vive para a vida eterna. Morrer para a vida, para o mundo, para a matéria é viver para Deus, para os seus planos e não para os nossos. Jesus soprou sobre eles e receberam o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava animando Jesus durante toda a sua vida. Foi nesse Espírito que Jesus buscou forças para continuar até o fim os planos de Deus. Para nós não é diferente. Não fazemos nada sozinhos. Temos que pedir, implorar a ajuda do Espírito Santo em todos os momentos de nossa vida. Assim como desceu sobre os apóstolos, também ele desce sobre nós e nos fortifica e nos dá vida nova. Somente agora entendo estas palavras. Quando me sinto forte, eu sou fraco. E quando me sinto fraco, sou fortalecido. Quando estou fazendo tudo sozinho, pensando que tudo sei e posso, nada dá certo. Chego ao fracasso. Mas quando deixo ser animado pelo Espírito Santo, confio nele, em resposta vem a vitória. Na verdade, quando nos inclinamos em direção aos planos de Deus, certamente o Espírito Santo vai nos animar, nos ajudar, vai, enfim, dar força para continuarmos a caminhada. Entretanto, quando nos afastamos dos planos de Deus, logo presenciaremos a diferença. As coisas não andarão tão bem e nós ficaremos sós e infelizes. Seguir os passos de Jesus é ter o Espírito Santo sempre ao seu lado. É ter paz, felicidade, estar em harmonia com você mesmo e com o mundo. Seguir os passos de Jesus é encontrar o verdadeiro caminho que leva ao Pai. Assim como os outros discípulos se afastaram e voltaram para suas casas, Tomé também fez o mesmo. A sua fé era pequena. Ele precisava de provas verdadeiras para acreditar e assim seguir Jesus. Meu amigo, Tomé é como cada um de nós. Precisamos de provas para seguirmos verdadeiramente o Mestre. Não devemos incriminar Tomé, pois somos iguais. Imagine se você tivesse muita fé a ponto de nunca duvidar. Como então seria a sua vida? Sem dúvida alguma, seguiríamos Jesus, assim como seguiram os apóstolos e os grandes santos. A matéria não teria mais valor algum. Esse mundo não teria mais sentido. O amor tomaria conta de cada um e o egoísmo não teria mais vez em nossa vida. O mundo seria diferente.
Não haveria mais correria, busca pelo ter, poder, dinheiro. Estaríamos vivendo no paraíso. Mas não é bem assim que acontece. Não estamos entre os discípulos, cuidamos de nossa vida, dos nossos planos. Talvez, nesse momento, nos encontramos desanimados, cansados e, quem sabe, desiludidos com essa vida oca, sem sentido, e não nos incomodamos com isso. Achamos que é normal, pois para todos acontece o mesmo. Assim sendo, estamos no caminho certo. Vamos junto com os outros. Esperamos que os discípulos verdadeiros nos carreguem, assim como fez com Tomé, para que assim possa aumentar a nossa fé. Que bom seria se um seguidor de Jesus viesse até nós, repleto de fé, para nos animar, para pôr a nossa fé em dia. Mas são poucas essas almas santas, raríssimas, e assim continuamos a ir com a maioria. Somos como Tomé, só acreditaremos se conseguirmos ver, se colocarmos a mão em Jesus. Como é pouca a nossa fé, como estamos longe de acompanharmos Jesus. Hoje eu paro e penso na vida, nas tantas bobagens que faço e fiz, o quanto me afastei de Jesus, o quanto segui os meus planos, os meus ideais, objetivos, como coloquei os planos de Jesus em segundo lugar e os meus sempre na frente. Mesmo assim, Ele espera a minha resposta, o meu sim. Jesus não tem pressa, Ele sabe esperar. Ele é o Senhor da paciência e nós o Senhor da negação do não. Mas Ele é bondoso e quer o nosso bem, sempre. E assim Ele apoia os nossos planos e nos conforta quando caímos e choramos por seguir o caminho errado. Espero que o nosso dia chegue logo, ou não, suma definitivamente de nossa boca e o sim impere em nossa vida. Discípulos verdadeiros de Jesus é o que devemos ser. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Desta vez Tomé estava com eles. Apareceu, portanto, uma mão amiga para conduzi-lo à fé. Tomé, por sua vez, aceitou o convite e se reuniu novamente com os discípulos. A sua fé ainda era pequena, ainda não tinha recebido, como os outros, o Espírito Santo, mas estava presente. Eu vejo claramente a nossa imagem na figura de Tomé. Queremos crer, ter fé, estar junto com os outros, mas vacilamos muito, temos pouca fé. Jesus chegou, se pôs no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." E depois se dirigiu a Tomé e pediu que colocasse a sua mão sobre as feridas. Imagine cada um de nós, você, colocando as mãos em Jesus, percebendo a sua presença, o ressuscitado. Como seria a sua vida depois desse dia? Certamente tomaria um rumo extremamente diferente. A sua vida seria virada de cabeça para baixo. Um novo sentido de viver, uma nova fé. Tudo mudou. Você é outro, o velho homem morreu. É, sem dúvida, a maior profissão de fé do Evangelho de João. Talvez nós fizéssemos o mesmo se passássemos pela mesma experiência. A fé estaria definitivamente conosco. Tomé reconheceu Jesus como Senhor, Filho de Deus e o iguala a Deus. Descobre que Jesus realizou plenamente o projeto de Deus e quer, a partir desse acontecimento, segui-lo. Não há mais dúvida nenhuma, a fé é plena. Imagine-se na posição de Tomé, com a nossa fé fraca, diminuta, e de repente se torna transbordante.
O êxtase toma conta de nós e, a partir deste momento, a nossa vida se transforma. Agora é Cristo que vive em nós. Nós hoje temos que buscar essa fé. Temos que procurar de todos os modos aumentar a nossa fé, seja através de bons livros, de contato com pessoas mais santas do que nós, através da oração e principalmente da oração feita em grupo, onde certamente Jesus estará presente no meio de nós. O Espírito Santo está nos ajudando, assim como ajudou Jesus na sua caminhada. Quando estamos reunidos em seu nome, não resta dúvida que ele está no nosso meio. Hoje, infelizmente, a nossa fé é igual à fé de Tomé, cheia de dúvidas. No entanto, estamos presos ao mundo, ao que nós podemos ver, tocar. Essa é a nossa realidade. Entretanto, Jesus pode mudar essa nossa vida e para isso basta o nosso sim. Seria fácil acreditar em Jesus depois de vê-lo ou tocar nele, assim como aconteceu com Tomé. Poderia ter acontecido com cada um de nós. Sobre esse fato não tenho dúvida. Para Tomé, adquirir a fé não precisou do seu esforço, não precisou rezar, escutar a palavra de Deus, mudar de vida. Bastou Jesus se colocar no meio deles e mostrar as suas feridas. Mas hoje é diferente. Jesus não vai aparecer de corpo e alma para nós, só para acreditarmos nele. É por isso que ele deixou as Escrituras, Maria, que sempre intercede por nós, todos os santos que já passaram sobre a terra e os santos que vivem entre nós. Como então anda a nossa fé? Acreditamos naqueles que Jesus deixou nesse mundo para nos animar, fortificar. Somos homens de pouca fé. Vivemos em um mundo que nos ensina desde pequenos que a matéria é o que interessa. Como então vamos acreditar em quem não podemos ver, tocar? Por causa da descrença, o homem sofre e transforma esse paraíso, que é a terra, em um verdadeiro inferno. Por causa da descrença, o homem mata, rouba e faz toda a espécie de pecado imaginável. Por causa da descrença, toda espécie de males e doenças caem sobre o homem. Quando vamos crer sem precisar ver? Com certeza Jesus fez muitos outros milagres. O que chegou até nós foi apenas uma fração, uma pequena parte dos feitos de Jesus. Resta para nós acreditarmos nestas poucas palavras que chegaram até nós e ter fé. Jesus esteve entre nós e, quanto a isso, não há dúvidas. Marcou tanto a vida das pessoas que chegou ao ponto de dividir o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje seguimos um calendário que nasceu com Cristo, século 21, depois que Cristo nasceu. Ainda assim duvidamos, demoramos em crer, nos acomodamos no nosso pequeno mundo, arrastados pelos nossos sonhos, planos, objetivos e nos afastamos de Jesus. Isso aconteceu com todos, um menos e outros mais, mas é geral. É natural de um ser material, isto é, feito de matéria, pensar somente na matéria. É difícil imaginar outro mundo, outra dimensão, outro plano de existência de vida. Deus sabe da nossa fraqueza e entende o nosso atraso. Resta a cada um melhorar a cada dia o seu ser material, transformando-o aos poucos em um novo ser espiritual.